A Mão e a Luva, capítulo 1, parte 2. Estevão não ouvia as palavras do amigo. Estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio chorou em silêncio, mas não tardou que Luís Alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar. Tão dalma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo. A dor, chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco. Paroxismo, espasmos. E as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isso há de parecer-te ridículo, disse Estevão sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado, e era-o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu supunha ser amor, não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, interrompeu Luís Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não é possível, contestou ele. Tu não a conheces. É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar e cruel. As mulheres... Já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas de rir-te, Luís. Eu nada afirmo. Digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo nesse caso, todo filho do coração. A imaginação de Estevão desceu por este declívio de floridas conjecturas. E Luís Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem, exclamou mentalmente o colega, voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luís Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia. Conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio, de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos. Mas, ai triste, a dor dele era uma espécie de tosse moral, que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. Luís Alves sacudiu-lhe com as pastilhas da consolação. O acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite, que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, amanhã quero dizer, muito sossegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memória o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo,
do que come. Sirva isto de escusa ao nosso estudante que almoçou nesse dia como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara. O que havia era uma ressaca ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar. Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te hás de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize. O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu que chegaste ao fim, põe a epístola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um post-scriptum. Estevão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu ele a formosa Guiomar antes de seguir para São Paulo. Da primeira sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo. Da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que eu pudesse a caminho da academia, com o desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia a sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz. Rapaz outra vez, como dantes.